Olá, olá! 8 de abril de 2021, confira as principais notícias desta quinta-feira. São Luís tem a partir de hoje novo local de vacinação de idosos. No quadro Bem Viver, saiba mais sobre os cuidados de quem agora tem que trabalhar em home office. Saiba também detalhes do auxílio emergencial na área da cultura. Supermercados, lotéricas, bares e restaurantes têm horário de funcionamento ampliado durante a pandemia. E veja os gols da Copa do Nordeste e do Campeonato Maranhense de Futebol. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um ótimo dia para você ligado aqui na TV Difusora. Vamos juntos até as 8 horas da manhã com o nosso Bom Dia Maranhão. Quando chega o primeiro impacto, fique ligado na TV Difusora. As principais notícias do dia estão aqui, ó. E a gente agradece essa audiência que só cresce em todo o Maranhão, na capital, no interior. Muito obrigado pela audiência em nome de toda a nossa equipe. A gente começa o Bom Dia de hoje com imagens da capital de todos os maranhenses, São Luís do Maranhão. Olha só. Essa imagem aí, ó, do Palácio dos Leões, é assim que a gente começa, mostrando o Centro Histórico de São Luís nessa manhã. É assim que a gente começa o nosso Bom Dia. Bom dia para o senhor, para a senhora, você que nos acompanha nesse momento aqui na TV Difusora, ligado com a gente no Bom Dia Maranhão. Bela imagem aí do Palácio dos Leões, daqui a pouquinho nossos repórteres vão trazer informações ao vivo. O sol já está brilhando. E a temperatura, hein? Temperatura continua lá em cima, temperatura muito alta em São Luís esses dias. Que calor que está fazendo, gente, até a noite. Tá difícil, tá complicado, muito quente. A temperatura altíssima nesses dias aí, que mesmo com a chuva, né, mas não alivia não. Temperatura sempre acima dos 32, 33 graus aqui na capital de todos os maranhenses. Imagens ao vivo para você começar o nosso Bom Dia junto com a gente aí, mostrando o centro histórico da capital de todos os maranhenses nesse instante. Você daqui a pouco vai ter informações ao vivo com os nossos repórteres, atualizando também os números da Covid-19 em todo o Maranhão. Daqui a pouquinho a gente traz essa informação para você. 754 milhões de reais. Foi por esse valor que foi arrematado o bloco central no leilão de 4 aeroportos realizados ontem. Entre esses aeroportos estão o aeroporto de São Luís e o aeroporto de Imperatriz também. Os aeroportos de São Luís e Imperatriz estavam no bloco central, junto com os de Goiânia, Teresina, Palmas e Petrolina. Foram leiloados para a brasileira CCR por 754 milhões de reais, com investimento previsto de 1 bilhão e 800 milhões, com a concessão de 30 anos. O leilão realizado pelo Ministério da Infraestrutura e pela Agência Nacional de Aviação Civil teve 7 concorrentes na disputa por 22 aeroportos do país. Com isso, o governo garantiu uma arrecadação de mais de 3 bilhões de reais, acima do mínimo previsto no edital, que era de cerca de 186 milhões. E o resultado foi extraordinário, foi um resultado que superou muito a expectativa, nos deixou extremamente animados, extremamente felizes, pelas empresas que ganharam o leilão, empresas de porte, empresas importantes, que já têm participação expressiva, já estão posicionadas no mercado nacional, já conhecem o Brasil, e pelos resultados que a gente vai ver na ponta da linha. Então a gente está falando, no final das contas, de transformação. É uma infraestrutura que começa a se transformar. Foi o segundo leilão realizado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. No primeiro, em 2019, foram 12 aeroportos transferidos para o setor privado. A Comissão de Direito Aeroespacial da OAB diz que está acompanhando o processo e que vai fiscalizar o cumprimento do contrato, que prevê punições. E a OAB ela vai ser um ente fiscalizador do cumprimento desses contratos, porque esses contratos ele têm penalidades que vão desde a advertência, a multa, até a perda antecipada da concessão e de tudo aquilo que foi investido. Então, para isso vai servir também a OAB e nós aguardamos e esperamos que todos esses investimentos que serão feitos para melhorar o serviço prestado à população. A expectativa dos passageiros é de melhorias no serviço e também na estrutura oferecidos nos terminais, após a medida. Aqui precisa realmente de uma melhora significativa. Muito abandonado esse aeroporto. Pode melhorar porque o nosso aeroporto, a infraestrutura dele é essa aqui há muito tempo. Né? E privatizando, a tendência é melhorar o serviço, o atendimento aos clientes, né? E a todos.
Só lembrando que o processo ainda não é, pode até acontecer, mas ainda não é o processo de privatização, né? Mas há uma concessão para o uso desse espaço por parte da iniciativa privada. Ontem aconteceu esse leilão, portanto, e o aeroporto de São Luís está incluído no pacote e de Imperatriz também. O governo do estado editou nova portaria que altera horários de funcionamento do comércio e outras atividades. O Eduardo Ericeira está com a gente, essa medida já está em funcionamento, horários ampliados, não é isso, Ericeira? Bom dia. Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Essa mudança que aconteceu já no dia de ontem, após reuniões que aconteceram, por exemplo, entre representantes aí, a exemplo de bares e restaurantes e o secretário de Indústria, Comércio e Energia, o Simplício Araújo, mas foram várias mudanças também por conta do pagamento, aí, do início do pagamento do auxílio emergencial, pelo menos a disponibilização para que as pessoas possam fazer alguma transação bancária, algum pagamento por conta aí desse repasse do auxílio emergencial por parte do governo federal. Então tiveram essas mudanças nos horários de funcionamento. Olha, as agências bancárias, por exemplo, elas iniciam o funcionamento, isso em todo o estado do Maranhão, a partir das 8 horas da manhã, por esse novo decreto aí, essas novas medidas adotadas pelo governo do estado. Os supermercados podem funcionar, também tiveram o horário estendido das 6 da manhã até às 0 hora. Então, portanto, das 6 da manhã até a meia-noite pode funcionar aí os supermercados. Isso na grande ilha de São Luís, por essas novas medidas aí editadas pelo governo do estado. Muito por conta, como eu disse, do pagamento do auxílio emergencial, que já começou a ser, pelo menos, colocado aí em conta bancária, e também por parte da antecipação do 13º salário do governo do estado, também de órgãos, instituições aí que prometeram também já pagar, já adiantar o 13º salário, por conta muito da crise da pandemia aí, trazida pela pandemia também na área econômica, na área financeira. Como eu disse anteriormente, também aconteceu essa reunião ontem, nessa quarta-feira, entre o secretário Simplício Araújo, que é quem tem mediado principalmente com essa classe comercial, com a classe empresarial e também representantes de setores empresariais, e também teve essa extensão no horário de funcionamento. Bares, restaurantes, lanchonetes similares que poderiam funcionar anteriormente até às 21 horas, portanto até às 9 horas da noite, esse horário foi estendido em 1 hora. Podem funcionar até às 22 horas, portanto até às 10 horas da noite. Parece pouco, Adalberto, mas o próprio secretário já declarou, e as próprias instituições representantes aí do setor empresarial, que já é o bastante, pelo menos, para aliviar também essa situação econômica. Eu lembro que na última coletiva o governador Flávio Dino justamente falava sobre esse assunto. Ele dizia que havia muita pressão para que colocasse as medidas mais rígidas e também, por outro lado, pressão aí de classes para flexibilizar ainda mais. Então tinha que haver justamente essa dosagem para ver essa questão da saúde e a questão econômica, que são tão impactadas aí por conta da pandemia. Fato é que essas medidas valem até o dia 11 de abril. Provavelmente o governo deve estudar aí novas medidas, ou que elas prossigam, ou que recuem, ou que avance. Isso deve ser estudado pelo governo do estado e a gente, claro, vai trazer informação aos nossos telespectadores. Mas essas mudanças são válidas primeiramente até o dia 11 de abril. A gente volta com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, em Balsas, Açailândia, Codó, em Santa Inês, os amigos da Baixada Maranhense, o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, acompanhando aqui o nosso Bom Dia Maranhão. O pessoal na área Itaquibacanga também, hein? Grande a nossa audiência aí no Anjo da Guarda, no Tibiri, no Saviana, e a gente agradece. Vamos agora atualizar as informações com Eduardo Bueno, que traz para a gente agora a atualização dos números da Covid-19, nos fala sobre esta pandemia. Bom dia, Bueno. Oi, Adalberto, um ótimo dia para você. Boa quinta-feira para todo mundo que nos acompanha. Os dados foram divulgados ontem pela Secretaria de Estado da Saúde. Boletim que é divulgado diariamente por volta de 7 horas da noite. A gente tem os números aqui, vamos lá, vamos exibir aos nossos telespectadores. Desde o início da pandemia foram registrados, então, até agora, 246.665 infecções confirmadas pela Covid-19. O número de mortes, então, neste momento, infelizmente, é 6.369. O número de pacientes ativos, então, é 16.533. Destes, mais de 15 mil estão em isolamento domiciliar, 908 internados em enfermaria e 603 internados em unidades de terapia intensiva. Os números na ilha aqui da capital, né, são 189 novos casos registrados de anteontem para ontem, 99 vêm de Imperatriz e 617 das demais regiões. Outro dado, Adalberto, que preocupa bastante, que a gente fala bastante aqui
no nosso Bom Dia é sobre a ocupação de leitos. Temos números, então, tanto da ocupação de leitos na capital quanto em Imperatriz. A gente começa então pela capital. Os leitos disponíveis aí são 271 leitos de UTI. Atualmente temos 249 ocupados, então temos 22 leitos livres. A taxa de ocupação, infelizmente, continua muito alta, acima dos 90%, 91,88%, apesar de ter tido uma leve melhora. Isso os especialistas atribuem principalmente às medidas sanitárias e medidas de restrição que foram tomadas nas últimas 2 semanas. A situação em Imperatriz também continua muito complicada. O número de leitos lá disponíveis de terapia intensiva é 72, mas o número de leitos ocupados neste momento é 68. Dá até uma aflição da gente dizer que tem apenas 4 vagas disponíveis na rede pública estadual lá de Imperatriz. A taxa de ocupação é de 94,44%. Nas demais regiões, a situação também segue um pouco complicada. A taxa de ocupação de leitos é de 62,90%, o total de leitos disponíveis de UTI exclusivos para a Covid é 243, mas a taxa de ocupação neste momento está em 153, aliás, 153 é o número de leitos livres. A situação poderia estar melhor, Adalberto, se toda a população estivesse imunizada. A gente tem números também sobre a taxa de vacinação, números importantes e positivos, é claro, um número que tem crescido todos os dias aqui no estado. Só em todo o estado, então, já foram vacinados 617.992 pessoas. Aqui na capital, o número é 131.537. Eu volto ao estúdio do Bom Dia Maranhão com você, Adalberto Melo. Obrigado, Bueno, pelas informações. Você ligado aqui com a gente no Bom Dia Maranhão nessa manhã de quinta-feira. As informações aqui não param no Bom Dia. A gente vai agora para a região Tocantina. Mais um repórter nosso participando com a gente, mais um companheiro de trabalho aqui, Geisel Nascimento, está com a gente aqui falando sobre os destaques lá da cidade de Imperatriz. Olá, Geisel, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia para você, bom dia para todos. A gente começa destacando que Imperatriz ainda não recebeu novas doses para reiniciar o calendário de vacinação com a primeira dose contra a Covid-19. Mas a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 continua hoje, dia 8, e amanhã, sexta-feira, dia 9. Quem já tiver tomado a primeira dose deve conferir se chegou o período de receber a segunda na carteirinha de vacinação. Todos devem ficar atentos. E a vacinação está sendo feita no horário das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde nos 3 locais já definidos. Universidade Selma, a modalidade de drive-thru na Rua Barão do Rio Branco, número 100, no bairro Entroncamento. Na Escola Maria Francisca, ao lado do Cemitério Campo da Saudade. E também na Escola Madalena de Canossa, localizada na Avenida Tapajós, 233, no bairro Parque Santa Lúcia. E agora vamos ao vacinômetro. De acordo com os dados divulgados pela Prefeitura de Imperatriz, vacinas em estoque apenas 48 para aplicação da primeira dose. 10.745 doses de Coronavac, segunda dose, destinados para completar a imunização dos idosos e profissionais da saúde que estão no período de tomar a segunda dose. A vacinação para quem está abaixo de 69 anos será feita assim que novas doses chegarem à Imperatriz. E o novo cronograma será definido pela Secretaria Municipal de Saúde. Total de doses aplicadas, 30.867 doses. Coronavac, 19.188. AstraZeneca, 4.990. Segunda dose, 6.625 da Coronavac e nenhuma da AstraZeneca para a segunda dose. E hoje continua a vacinação para as forças de segurança de Imperatriz na modalidade drive-thru, no estacionamento do Imperial Shopping, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. Serão doses destinadas a pessoas com 35 anos ou mais. Esses foram os destaques de hoje, dessa nossa participação de quinta-feira. Eu volto ao estúdio na capital, com você, Adalberto Melo. Ótimo dia para todos. Ótimo dia para todos, a Imperatriz também, Gisele. São 7 horas e mais 14 minutos, 7h14, você ligado aqui no Bom Dia. Vai lá nas nossas plataformas digitais e acompanha o Bom Dia Maranhão também. Compartilhe o vídeo no Facebook, enfim. Muito importante a sua participação e o compartilhamento também. Vai lá e curte as nossas páginas, estamos no YouTube, no Instagram também, lá no Facebook você encontra a TV Difusora. Somente 1/3 das declarações do imposto de renda foram entregues até agora. O prazo deve ser alterado, mas depende aí de aprovação da Câmara dos Deputados. O prazo inicial, por enquanto, está mantido, é 30 de abril. Francimeire enviou a declaração do imposto de renda logo no primeiro dia.
Todos os anos, ela faz questão de enviar as informações à Receita Federal o mais rápido possível. Sempre tive esse hábito de mandar com muita antecedência e esse ano eu disse que eu ia ser a primeira a enviar no escritório e por vários motivos. Quando tem imposto a pagar, eu gosto de mandar com antecedência porque eu vou me planejar financeiramente para já saber o valor que vai ser recolhido do ajuste. Ao contrário da Francimeire, muita gente tem deixado o envio da declaração do imposto de renda para a última hora. Até o momento, segundo a Receita Federal, apenas 1/3 dos contribuintes já enviou a declaração. O prazo já termina no próximo dia 30. No Brasil, 10.846.770 contribuintes declararam os rendimentos referentes ao ano passado. Destes, 155.432 são do Maranhão. Este especialista atribui a demora ao possível adiamento da data. A Câmara dos Deputados aprovou o adiamento do prazo para o dia 31 de julho, mas o projeto de lei ainda precisa passar pelo Senado. No caso das sanções, né, existe uma multa mínima de R$ 165 para envio fora do prazo, e essa multa pode variar de 1% a 20% do imposto devido. A entrega do imposto de renda é obrigatória para quem recebeu acima de R$ 28.559,70 em rendimentos tributáveis em 2020. O valor equivale a um salário de R$ 1.903,98, incluindo o 13º. Mas também é preciso ficar atento às novas regras. A principal novidade para esse ano é para aqueles contribuintes que receberam o auxílio emergencial e também receberam outros rendimentos tributáveis acima de R$ 22.847,76. Para esses contribuintes, eles também estarão obrigados à entrega da declaração e deverão também devolver o auxílio emergencial recebido. Essa regra veio na lei que criou o auxílio emergencial. Nós vamos para o intervalo agora. No próximo bloco, no quadro BMV, vamos falar da saúde mental de quem está trabalhando em casa, aquele sistema home office. E mais, Silva Alves vem aí para falar de segurança, com destaque inclusive para o caso do Rony Boy, que depois de não retornar da saída temporária, agora é foragido de justiça. Aliás, temos alguns aí que não voltaram e a gente fala já já com o Silvan sobre esse assunto no quadro de segurança em instantes. Nós voltamos já, são 7 horas e mais 18 minutos em todo o Maranhão. São 7 horas e mais 21 minutos. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Estamos de volta agora para falar de segurança. Bom dia, Silvan. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Silvan, aquela saidinha de Páscoa, tem muita gente que não voltou, né? Pois é. A questão é que, ao longo do tempo, a evasão de presos já foi muito maior. Não é? Hoje, com a realidade do sistema prisional, você vê no universo 628 presos, 30 não retornaram. A questão é o grau de periculosidade de quem não volta. Né? Por exemplo, essa saída temporária de Páscoa, foi beneficiado o Rony Boy, que é um dos homens mais considerados de alta periculosidade no sistema prisional do Maranhão. Ele estaria por trás daqueles atentados que a cidade viveu, 2013, 2014, quando houve o incêndio daqueles ônibus, os ataques contra o patrimônio público, bases da polícia, né, que resultou na morte daquela menina Ana Clara, ferimento do Márcio Rony, enfim. Ele chegou aí para o Presídio Federal depois daqueles ataques que ocorreram e depois, em 2013, ele é acusado de ter atacado um próprio colega de cela, um interno que veio lá de Bacabal, na época ainda não tinha essa municipalização dos presídios, então vinha muitos presos aqui do interior do estado para cá, para a capital. Ele é acusado de ter ordenado a morte desse preso e, conforme a investigação que foi aberta pelo Ministério Público, eles teriam matado e esquartejado esse preso lá no complexo penitenciário. Então, ele tem uma gama de processos, né,
que automaticamente, se todos esses processos fossem analisados, se houvesse um tempo de analisar todos esses processos, ele não deveria ter sido beneficiado com a saída temporária. Resultado, deveria ter retornado na terça, não retornou. Com isso é automático, Adalberto, o juiz da vara das execuções, finda o prazo do retorno, ele decreta de imediato, de ofício, a prisão preventiva. Então ele está sendo procurado, já está com a prisão preventiva decretada aí pela justiça, é um homem, como já disse, com vários crimes, uma série de crimes bárbaros, atrocidades praticadas dentro do presídio, e aí, portanto, se já tivesse feito uma revisão na questão da saída temporária, ele não deveria ter sido beneficiado. É importante. Obrigado, viu, Silvan? Ok. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvan, que apresenta de segunda a sexta o Bandeira 2 aqui na TV Difusora. Confira agora o nosso giro de notícias. O Instituto de Previdência e Assistência do município retomou o atendimento ao público nos processos de concessão do benefício da pensão por morte a dependentes de servidores municipais. Voltarão a funcionar na sede do IPAM os atendimentos presenciais nos casos de abertura dos processos mediante agendamento preliminar. Os serviços realizados pela perícia médica também voltaram a funcionar. Um estudo feito com mais de 20 mil profissionais da saúde do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que foram vacinados contra a Covid-19 com a vacina Coronavac, mostrou a eficiência do imunizante em comparação ao restante da população que não tomou a vacina. Segundo o estudo, após os profissionais da saúde terem tomado as 2 doses do imunizante, a taxa de eficiência da Coronavac encontrada foi de 50,7%, 2 semanas após tomar a segunda dose, e de 73,8% a partir de 5 semanas da aplicação da segunda dose. 31 detentos não voltaram aos estabelecimentos prisionais depois da saída temporária da Páscoa. Ao todo, 628 detentos tinham sido beneficiados com a saidinha após decisão inicial do juiz auxiliar da primeira vara de execuções penais de São Luís. Os detentos que não retornaram já são considerados foragidos pela Justiça. São 7 horas e 25 minutos. A pergunta agora é: será que vai chover? Imperatriz, a segunda maior cidade do estado, imagens ao vivo você tem do centro, por lá predomínio de muitas nuvens, pancadas esparsas de chuva a qualquer momento, hein? A mínima Imperatriz hoje de 24 graus, bela imagem você tem aí, a máxima é de 35 graus na bela Imperatriz, banhada aí pelo Rio Tocantins. São Luís, hoje o predomínio é de muitas nuvens, pancadas esparsas de chuva a qualquer momento, a mínima na capital maranhense hoje vai ser 24, agora a máxima 31 graus, ainda está bastante quente, né? Açailândia, um abraço aos amigos que nos acompanham por lá e hoje temos a previsão de sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde, também à noite, mínima de 24 e máxima de 37. Olha como é que o dia começa lá em Açailândia, com sol quente já, ó. Você vê aí na imagem, ao vivo, Açailândia recebendo o abraço de toda a equipe aqui do Sistema Difusora de Comunicação. Você ligado com a gente, agora dá para conferir mais 3 cidades? Mais 3 cidades que a gente confere agora para você aqui no nosso mapa em relação à previsão do tempo. A gente começa com a cidade de Caxias, depois fala de Colinas e São Bento também. Caxias, qual é a previsão para hoje, hein? Predomínio de muitas nuvens, pancadas esparsas de chuva a qualquer momento, mínima de 25, máxima de 33 graus. Em Colinas, o predomínio é de muitas nuvens e possibilidade de pancadas esparsas de chuva a qualquer momento. Mínima de 24, máxima de 34 graus. São Bento, na Baixada Maranhense, o predomínio é de tempo nublado, pancadas esparsas de chuva a qualquer momento. A mínima é de 25 graus e a máxima de 31 graus em São Bento nesta quinta-feira. Vamos para o intervalo? Vamos saber mais sobre o auxílio emergencial na área cultural. Depois do intervalo também. Tem Diogo Trim falando de política. Vamos falar de futebol também. Tudo isso já depois do intervalo. Bom dia, dá um tempinho e volta já. São 7 horas e mais 27 minutos agora. Um instante só. São 7 horas e mais 30 minutos, de volta ao vivo, Bom Dia Maranhão para todo o estado aqui pela TV Difusora. Agora, você que acompanha a gente aí em todo o estado, é hora do quadro de saúde aqui do Bom Dia Maranhão. Olha, cerca de 1/3 da população do planeta foi colocada em isolamento social. Muitas dessas pessoas trabalham remotamente e estão trabalhando remotamente pela primeira vez. O trabalho fora do escritório se tornou uma forma de se manter mais protegido contra o coronavírus e de economizar tempo e dinheiro. Mas quais as consequências para a saúde física e mental das pessoas?
Vou falar sobre o assunto aqui no Bom Dia Maranhão de hoje, entrevistando no quadro Bem Viver o psicólogo Rui Ribeiro Moraes Cruz, que está conosco aqui no Bom Dia. Doutor Rui, bom dia. Bom dia, é um prazer estar com você hoje e falar desse tema tão importante. Pois é, um tema que está aí na ordem do dia. A sensação, em primeiro lugar, que se dá é assim, um sonho realizado. Vou trabalhar em casa, tranquilo, né, com todo o conforto do meu lar, mas não é bem assim, né? Nas primeiras semanas parece que tudo está certinho. Passou de uma semana ou duas, começa a complicar, e aí vem aquela sensação até mesmo de isolamento. Isso é natural? Realmente, ter que trabalhar em casa parece ser algo buscado para qualquer profissional, mas isso não está no DNA da pessoa. E, infelizmente, o estresse que existe no ambiente de trabalho, ele acaba também se juntando com o estresse que existe em casa. Então, aquilo que, de certa forma, seria algo que traria qualidade de vida, acaba trazendo também necessidade de adaptações e de uma rotina, e de um cuidado especial em saúde mental, até porque o dia a dia faz com que a gente tenha que se programar e perca alguns hábitos que são importantes, tanto no ambiente de trabalho, com a cultura organizacional, como também na saúde emocional da família e da própria pessoa que se vê isolada como forma de preservar a vida. E isso acaba afetando as questões nos dois ambientes, no familiar e também no trabalho. A gente tem aqui um material que foi de uma pesquisa feita por uma startup de redes sociais, que tem uns dados que são interessantes para análise. Vamos ver aqui os números, olha só. 49% dos trabalhadores remotos afirmaram que seu maior desafio está relacionado à saúde mental, quase 50%, né? 22% não conseguem se conectar no trabalho, se desconectar do trabalho. 19% sofrem com a solidão e 8% lutam com motivação. Quer dizer, são dados que chamam a atenção aqui, quase metade dos trabalhadores aí dessa situação. E um detalhe, hein, doutor Rui, você telespectador, essa pesquisa foi feita antes da pandemia. Quer dizer, agora se tem esse agravante, né? Eu ia alertar porque se a gente levar em consideração que estamos vivendo um período de estresse emocional, de necessidade de adaptação, antes da pandemia, nós já estávamos num estado grave de saúde mental, de adoecimento psíquico. E o que ocorreu foi a união de elementos que se tornaram uma tempestade perfeita. Esses elementos são o isolamento social, a questão de tentar continuar com a produtividade cada vez maior e fazendo com que esse ambiente que não tem as mesmas estruturas que tem a parte do trabalho. Então, por exemplo, a pessoa em casa, ela vai ter que ter uma cadeira confortável, ela vai ter uma rotina, intervalos, ela vai ter que dar atenção às outras pessoas que possivelmente estejam em casa. Se estiver sozinho, vai ter que ter cuidado com a alimentação, vai ter que diminuir os hábitos de tomar café, ele vai ter que ter uma rotina de sono, e ele vai ter, principalmente, que ainda corresponder às expectativas do seu trabalho e, principalmente, que a gente tem que levar em consideração a sua qualidade de vida. Então, ele vive uma jornada de tensão. A tensão do trabalho, da pressão, a tensão de não ser contaminado e também de estar sozinho, como foi dito a questão da solidão. Então, existem alguns meios da gente tentar evitar esse estresse e esse sofrimento psíquico. Eu ia perguntar sobre as dicas, mas o senhor já antecipou, já deu até algumas dicas aí para tentar equilibrar esse trabalho em casa, transformar ele em algo que seja realmente agradável. Eu aproveito a sua experiência na área pública, o senhor que dirigiu inclusive o Hospital Lina Rodrigues aqui na capital. Ontem a gente mostrou uma reportagem aqui falando do aumento da procura nos CAPs, né? Pessoas que abandonaram no período da pandemia o tratamento e, por outro lado, o aumento do uso, por exemplo, de drogas nesse período, principalmente entre os idosos. Esse dado é preocupante, não, doutor? O senhor fez uma colocação perfeita. A questão do uso abusivo de droga, a questão também da ansiedade, da depressão e também da ausência de uma cultura, que eu possa dizer, de saúde mental. A gente fala muito em cultura organizacional, mas a gente fala pouco em qualidade de vida. O trabalhador em home office precisa se sentir bem no ambiente e ele tem que evitar com que bengalas, do que comportamentos que, de certa forma, possam vir a prejudicar tanto ele
como a família, como o ambiente de trabalho, sejam levados. E aí a gente cita as boas práticas em saúde, por exemplo, criar uma rotina, de mesmo estando em casa, quebrar esses comportamentos de atenção concentrada, ou então focar na atenção concentrada, escolher um espaço físico adequado, que não seja no seu quarto, por exemplo, uma roupa confortável, né? Mas que também não desassocie da necessidade da pessoa estar executando sua tarefa, e, em especial, prestar atenção, como você disse, nos sinais e nos sintomas que envolvem a saúde emocional e procurar ajuda de um especialista, no caso um psicólogo, e em especial os serviços substitutivos em saúde mental, para evitar, por exemplo, situações de fadiga, de estresse, que podem vir a gerar um transtorno mental, um sofrimento psíquico ainda maior, que precisa, no caso, de uma internação, que é o que a gente coloca que tem que ser o último caso. É bom lembrar que, eu enfatizo isso, a necessidade de uma rotina e de um bom sono. É como se a gente tivesse condições de recarregar as baterias e conseguir lidar com todo esse momento que a gente está passando. Conversei aqui no quadro Bem Viver com o psicólogo Rui Ribeiro Moraes Cruz. Obrigado pela entrevista aqui no nosso quadro Bem Viver. Eu que agradeço a oportunidade e lembro que a saúde mental, ela faz parte de todo o nosso contexto na busca do bem-estar e da qualidade de vida. Obrigado mais uma vez. Nosso quadro de saúde do Bom Dia, o Bem Viver, que volta na semana que vem. Você ligado com a gente aqui no Bom Dia, um ótimo dia aos amigos que nos acompanham na capital, aqui em São Luís, pessoal que já chegou para o trabalho e vai acompanhando a gente aqui na TV Difusora. A partir de hoje, São Luís tem um novo posto de vacinação, ele vai funcionar no Centro de Convenções da Universidade Federal do Maranhão. O Eduardo Ericeira está comigo, vai começar falando sobre a capacidade, inclusive quantas pessoas devem ser vacinadas por dia aí nesse local, Eduardo. Bom dia. Pois é, Adalberto, muito bom dia mais uma vez. Se tiver demanda, mais de 2.000 pessoas devem ser atendidas aqui no Centro de Convenções, aqui no campus da Universidade Federal do Maranhão. Cerca de 2.500 pessoas, pelo menos essa é a estimativa da Prefeitura de São Luís. A estrutura já está montada, por enquanto não tem ninguém ainda, mas já deve estar abrindo, tem muitas pessoas já ali na porta e profissionais que vão trabalhar aqui no Centro de Convenções da Universidade Federal do Maranhão já estão por aqui, muitas pessoas já. Esse novo ponto de vacinação, como você disse, Adalberto, mais um ponto de vacinação aí contra a Covid-19 que está sendo disponibilizado à população ludovicense. A gente lembra que, além aqui do Centro de Convenções, o drive que foi montado aqui no campus da Universidade Federal do Maranhão, ele continua funcionando normalmente. O que se percebia, Adalberto, inclusive a gente vindo fazer matéria, é que muitas pessoas vinham até o drive caminhando, andando. Pessoas, inclusive, que moram aqui na área de Itaquibacanga, que agora vão poder vir aqui para o Centro de Convenções, e quem vier de carro ou de moto vai poder utilizar normalmente o drive. Outros pontos de vacinação que permanecem também, que já foram montados pela Prefeitura de São Luís, é o Centro Municipal de Vacinação, que continua funcionando normalmente na área do Multicenter Sebrae, no bairro do Coafuma, e também o outro serviço de drive, que foi montado no Espaço Reserva, que já funciona há alguns dias também, que está funcionando. Então, mais pontos abrindo, mais vacinas chegando, e aí a esperança que se renova, a esperança que aumenta, com mais pessoas imunizadas também aqui na capital São Luís. A gente volta com você, Adalberto, desejando uma ótima quinta-feira a todos. Obrigado, Eduardo. Portanto, a partir de hoje, daqui a pouquinho, gente, começa a funcionar esse centro de imunização. O Eduardo mostrou para você ao vivo aqui na Difusora. Depois de instabilidade no sistema, o governo do estado decidiu esticar o prazo para o cadastro de motoristas de táxis, aplicativos e mototaxistas na plataforma para recebimento do auxílio combustível. O cadastro pode ser feito agora até a próxima sexta-feira. Só em São Luís são 2.300 taxistas aptos a receberem o auxílio combustível. Os valores variam de R$ 60 a R$ 300 reais e, de acordo com o representante da categoria em todo o estado, chegam em boa hora. Taxista, na situação que está passando hoje, esse auxílio chega em boa hora. Agora, só que nós estamos tendo muita dificuldade para fazer o cadastro dos taxistas. Eu acredito que esse prazo de 4 dias para fazer esse cadastro em todo o estado do Maranhão é muito pouco. E a gente gostaria que fosse prorrogado, né? Nesta quarta-feira, o Sindicato dos Taxistas aqui na capital recebeu muitos trabalhadores que não estavam conseguindo garantir o auxílio combustível. Durante toda a manhã, a página disponibilizada para a realização desse cadastro estava lenta ou apresentando erros na hora de finalizar o processo. Assim como o site, o aplicativo também apresentou muita instabilidade.
Os taxistas têm grupos aí que eles ficam comentando que estão tendo muita dificuldade, por isso a gente está vindo para cá, né? Para desenrolar. Eu já vi alguns comentários de colegas que estavam todo tempo congestionado, entendeu? E quando eu fui tentar, nas 2 tentativas, estava congestionado e parado o site, dando erro de servidor. Aí eu vim procurar ajuda no sindicato. A Agência de Mobilidade Urbana, MOB, também foi informada de problemas na conexão tanto no site como no aplicativo. O prazo para a realização do cadastro, que seria encerrado nesta quarta-feira, foi prorrogado até a próxima sexta-feira. E muita gente solicitou e o governador prontamente atendeu a solicitação e terminou. Então, o prazo que antes se encerraria hoje à meia-noite, agora vai se encerrar na sexta-feira à meia-noite também. Aí o edital seguirá as demais etapas. Aqui no Bom Dia, agora a gente fala sobre as medidas tomadas para tentar minimizar o impacto da pandemia no setor artístico. Eu converso ao vivo com o secretário de Cultura do Estado. Está comigo o secretário Anderson Lindoso. Secretário, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos os telespectadores da Difusora. Um prazer estar aqui conversando com vocês novamente. Secretário, a edição agora atual do Conexão Cultural, como é que está o andamento desse processo? O que o senhor pode dizer para o telespectador da Difusora nesse momento sobre este auxílio importante para esse setor tão afetado? O Conexão Cultural que está sendo analisado hoje já é a 4ª edição. O governo do estado tem trabalhado desde o início da pandemia para minimizar os prejuízos causados a esse setor que foi tão afetado pela pandemia, porque mesmo com o retorno gradual das atividades, nós nunca voltamos ao normal, desde março do ano passado. O limite máximo que nós tivemos foi 150 pessoas, então nós viemos fazendo editais, nós já estamos com 11 editais desde março do ano passado lançados, e agora estamos com 2 em andamento, 3 em andamento. O auxílio emergencial para os artistas, que está sendo pago apenas agora, o Conexão Cultural, que está em fase de análise de recursos. Hoje nós lançaremos os resultados dos recursos analisados e até o dia 15 de abril nós lançaremos o resultado final, com todos que foram contemplados com o Conexão Cultural, né, que passaram, vão ter seus vídeos se recebendo o valor de R$ 1.500. E o auxílio também que nós temos, o auxílio a eventos, que está em andamento ainda. Como é que tem sido a procura da classe artística por esses editais, a inscrição? O material está sendo enviado de acordo com o que está no edital? Enfim, as pessoas já podem, inclusive, acessar esse material, por exemplo, em canais como no YouTube? O do Conexão Cultural ainda não. Nós vamos divulgar no YouTube da Secretaria de Cultura, a partir do dia 15, esse material de acordo com as pessoas que forem contempladas. E aí cada artista vai poder divulgar o seu no seu próprio canal também. Certo? Mas a procura foi muito grande, só no Conexão Cultural nós tivemos quase 3.000 projetos encaminhados para que nós pudéssemos analisar, daí o tempo necessário para que a equipe possa fazer análise de cada vídeo, e são trabalhos muito bons na sua maioria, trabalhos que mostram a realidade da nossa cultura no nosso estado, desde artesanato indígena, com as pessoas fazendo mostra de artesanato ou oficinas a respeito do artesanato, até grandes shows virtuais. A ideia, secretária, é ampliar esse projeto também para os demais trabalhadores e trabalhadoras da cultura, ou seja, aquelas pessoas que geralmente estão nos bastidores, que apoiam as produções? Essas pessoas que apoiam as produções, elas estão com o edital de conexão aberto essa semana. Nós abrimos na segunda-feira, dia 5, o edital para que essas pessoas pudessem se inscrever. O edital vai ficar aberto até o dia 14, até às 23h59 do dia 14, para que as pessoas possam se inscrever, comprovar com documentação simples a sua participação. Mais claro, a documentação é simples, mas precisa ser uma prova robusta, uma prova que garanta realmente que essa pessoa exerça de fato a sua profissão, para evitar que nós tenhamos pessoas que queiram se locutar nesse momento do recurso público. Então, as pessoas podem se inscrever apresentando RG, CPF, comprovante de residência, é muito importante, porque esse auxílio é voltado para profissionais aqui do Maranhão, e o comprovante do efetivo exercício dessa atividade, que pode ser feito por qualquer meio de prova idôneo, mas precisa provar cabalmente que a pessoa exerce atividade, não dá para ser uma prova frágil, porque aí a gente abriria margem para fraudes, e não é o objetivo desse edital. Secretário, para encerrar da nossa parte, qual é o valor do investimento feito pelo governo do estado nesse edital, por exemplo, que é o Conexão Cultural 4? Conexão Cultural 4, inicialmente está previsto o valor de R$ 1,5 milhão, podendo aumentar a depender da quantidade de pessoas que a gente consiga aprovar. E também, é claro, e o valor do auxílio emergencial para o setor de eventos está previsto inicialmente um investimento de R$ 3 milhões. Nós, do governo do estado do Maranhão,
entre março do ano passado e esse ano, nós já investimos mais de 60 milhões de reais em auxílios e editais, projetos culturais para poder apoiar o setor nesse período tão difícil. Esse setor de eventos, as pessoas podem já acessar e ter informações sobre isso, sobre essa, já que a Assembleia aprovou recentemente, né? O auxílio. Isso, a Assembleia aprovou a MP, mas a MP, no momento que foi editada, ela já tem validade de lei, então o edital já pode ser desde o dia 5 analisado, e as pessoas já podem se inscrever, basta ir no site da Secretaria de Estado da Cultura, cultura.ma.gov.br, acessar todas as informações, tanto do edital quanto da plataforma para inscrição. Secretário Anderson Lindoso, obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia. Agradeço, Adalberto. Bom dia a todos. Falamos ao vivo aqui no Bom Dia com o secretário de Cultura do Estado sobre esses auxílios emergenciais, os projetos, os editais que estão, na verdade, em andamento nesse momento. Agora aqui no Bom Dia, você ligado com a gente, um abraço aos amigos em Imperatriz, ligados na nossa programação e também em Tum Tum, acompanhando o nosso Bom Dia. Vamos falar agora de política? John Coutrinho está comigo. Bom dia, John. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô, John, o senador Everton disse que o Maranhão pode ser ponte para unir o Lula ao Ciro Gomes? Essa entrevista, a declaração, aliás, do senador Everton, que é líder do PDT, né, no Congresso, ela veio ontem em uma entrevista à revista Fórum, né? E ele foi perguntado sobre a possibilidade de união do Ciro Gomes com o ex-presidente Lula. A gente tem visto, Adalberto, né, que entre os dois o clima não é muito bom, há sempre troca de farpas, né? O Ciro Gomes muitas das vezes é muito incisivo e muito duro em relação ao ex-presidente Lula, mas o senador Everton acredita que dá aí para unir, né? E ele falou o seguinte, recorreu ao que o Brizola dizia, né? Dizia que quando você quer atrair uma abelha, você não coloca sal grosso, mas coloca mel. Então ele acha que quando um critica, o outro dá porrada, é claro que isso é muito difícil de acontecer, nas palavras do senador maranhense. Então, dessa forma, Adalberto, o senador acha que pode começar pelo Maranhão, né? Aqui o PDT, né, o PT, o PCdoB e o PSB são todos aliados. Aqui no Maranhão são todos aliados. E claro que isso poderia ocorrer também de forma nacional, desde que haja um espaço, né, uma possibilidade de conversa. Mas a gente sabe que é muito difícil isso acontecer. A gente sabe que o Ciro Gomes muitas das vezes é irredutível, né, em relação ao PT e ao ex-presidente Lula. Eu me lembro muito bem, Adalberto, que no ano passado o Ciro e o Lula chegaram a conversar, né? Eles passaram em torno de uma manhã todinha conversando, ele lavando a roupa suja entre eles dois, mas depois a gente pensou que ia caminhar, né, parece que as coisas se ajeitaram, mas não. Parece que não houve ali nenhum tipo de acordo, né, de consenso ali entre o Ciro e o ex-presidente Lula. E nessa semana o próprio Ciro falou que o Lula poderia aí fazer... Aprender com a Argentina. Aprender com a Argentina, exatamente, como a Cristina fez lá, né? E isso aí acabou chateando um pouquinho os petistas, né? Porque eles avaliam que o Lula lidera as pesquisas hoje. Mas o certo é que a Adalberto está se tentando construir, né? Está se tentando construir uma alternativa, uma forma de unir. Inclusive aqui no Maranhão também, né? A gente sabe que o líder do grupo aqui no Maranhão é o governador Flávio Dino, ele é do PCdoB, o PDT é um aliado histórico do PCdoB desde as primeiras eleições do governador Flávio Dino, o PT também é um aliado na última eleição do governador, então esses partidos todos estão aqui unidos e devem a possibilidade de caminharem juntos nas eleições no próximo ano. O próprio grupo tem dito, né, que o próprio governador já disse que vai escolher um nome até o final do ano, e sem dúvida nenhuma o palanque do governador Flávio Dino aqui no Maranhão será o palanque do Lula. Sem dúvida nenhuma, né, se o Lula sendo candidato, o palanque do Flávio será o Lula. Então, por isso que já se vislumbra esse cenário nacional em relação aos palanques no Estado, em relação a essa união, né, dessa frente aí, para tentar juntar todo mundo, para que não haja nenhum tipo de problema também em relação aos estados. Ô John, na Câmara de Vereadores de São Luís, um novo vereador tomou posse? O Zeca Medeiros tomou posse ontem, Adalberto, no lugar do vereador João Batista Matos, né, que faleceu no último dia 31 de março por complicações da Covid. O Zeca Medeiros, né, assim, eu não conhecia muito ele, né, mas eu lendo sobre a biografia dele, já concorreu, Adalberto, a 9 eleições. Ele já concorreu a 9 eleições, né, ele
trabalha com prótese dentária, né, um empresário desse setor de prótese dentária. Em todas as eleições ele concorria, né, disputava, tanto que na última eleição aqui na capital, ele foi votado praticamente em todas as sessões, né, já tinha um trabalho, né, já estava ali caminhando há muito tempo. E ele foi o primeiro suplente ali do Batista com 1.700 votos. E ele ontem assumiu o mandato e disse que vai trabalhar ali na Câmara Municipal de São Luís para fortalecer, né, as políticas de saúde bucal aqui em São Luís. Então, essa é uma das metas do Zeca Medeiros, ele que é piauiense, né, mas vem muito cedo para o Maranhão e já está aqui em São Luís há um bom tempo. Obrigado, viu, John? Até amanhã. Até amanhã, Adalberto. John Coutrinho, nosso colunista de política aqui do Bom Dia. Vem comigo, porque agora a gente vai sair de São Luís e vai para a região dos Cocais. A gente vai ter informações ao vivo agora de Caxias com a Raquel Souza, que está comigo. Olá, Raquel, bom dia. Olá, bom dia a você, Adalberto, bom dia a todos. Vamos continuar falando de política, né? Infelizmente, um assunto triste, que morreu ontem à tarde aqui em Caxias por complicações da Covid-19, o vereador Warini Bastos Cavalcante, de 33 anos de idade. Ele estava internado em uma unidade de saúde de Teresina, no Piauí. O Warini exercia seu primeiro mandato como vereador de Caxias pelo PMN. Ele foi eleito ano passado. Ele também fazia parte da Comissão Permanente de Saúde do Legislativo para o biênio 2021-2022. Ele era, inclusive, filho do ex-vereador Jerônimo Cavalcante, deixa esposa e um filho de 5 anos. A Câmara Municipal de Caxias emitiu ontem uma nota de pesar e decretou luto de 7 dias. Lembrando que a mãe do vereador, né, do Warini, que faleceu, também continua internada em um hospital macro-regional de Caxias, né, o seu quadro é delicado. E também lembrando que ontem à tarde houve um cortejo pelas ruas. Os vereadores fizeram uma última homenagem aí ao ex-companheiro, né, se posicionaram em frente ao prédio do Legislativo para prestar as últimas homenagens. E mudando de assunto, nas últimas 24 horas, Caxias registrou um número de 86 novos casos de infectados por coronavírus. E o número de óbitos nas últimas 24 horas subiu para 4, totalizando 235 óbitos. Adalberto. Obrigado, Raquel, pelas informações. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, a gente agora fala sobre esporte. Pois é. Fechando a 6ª rodada do Campeonato Maranhense, o Sampaio Corrêa venceu ontem o Pinheiro por 1-0 no Estádio Castelão. Com o resultado, o Tubarão assumiu a liderança da competição com 13 pontos e um jogo a menos. O Búfalo da Baixada caiu para a 5ª colocação com 8 pontos. O primeiro tempo ficou no 0-0, mas na etapa complementar, o treinador do Sampaio, Rafael Guanais, fez 3 alterações no time na tentativa de levar mais perigo no ataque. A mudança surtiu efeito. Aos 28 minutos do segundo tempo, quando Johnny cobrou escanteio na área, já completou para as redes. O Pinheiro se lançou de vez ao ataque e perdeu várias oportunidades de empatar a partida. Teve inclusive 2 gols anulados por impedimento no jogo. Final, Sampaio 1, Pinheiro 0. Lembrando que o Sampaio Corrêa ainda terá pela frente o Superclássico contra o Motoclube no dia 14 de abril, às 3h30 da tarde, no estádio Joãozinho Santos, em jogo atrasado, que fecha a 5ª rodada do Campeonato Maranhense. Por falar em Sampaio Corrêa, você sabe que no sábado tem Copa do Nordeste e tem o Sampaio enfrentando o CSA num jogo importantíssimo com transmissão ao vivo da Difusora, né? Pois é, hoje o meia Guilherme Teixeira, que fez um golaço, um dos gols mais bonitos do Sampaio na Copa, tá aqui com a gente, tá aqui na TV, convocando o Universo Tricolor a ficar de olho na tela da Difusora sábado, torcendo, claro, pela classificação boliviana. Confere aí. Fala, Universo Tricolor, aqui quem tá falando é o Guilherme Teixeira. Tô passando aqui para convidar vocês todos para assistir o nosso último jogo da Copa do Nordeste, sábado, contra o CSA, um jogo muito importante e decisivo. Precisamos do apoio de vocês. Vai passar na TV Difusora, sábado à tarde. Muito obrigado. Valeu, Guilherme. É isso aí. Galera convocada para o jogo aqui ao vivo na TV Difusora. A gente continua falando de Copa do Nordeste, porque o ABC e 4 de Julho empataram ontem em jogo atrasado da Copa do Nordeste. O time Potiguar abriu 2-0 no placar e viu o time piauiense descontar com gol de bicicleta e outro lindo gol. 2 gols bonitos, hein? Vamos ver. Aos 18 minutos, Netinho cruzou da direita, Gilmar Bahia falhou e Alan Pedro só teve o trabalho de empurrar para o gol. 1-0 ABC. A vantagem caiu como uma ducha de água fria no 4 de Julho, que sentiu em campo e viu os donos da casa marcarem o segundo gol com o Alisson, em cobrança de pênalti aos 34 da primeira etapa. No segundo tempo, o 4 de Julho esboçou reação. Logo no primeiro minuto, o Iltinho recebeu na entrada da área, dominou no peito
e emendou uma linda bicicleta. Golaço na Arena das Dunas. O empate só veio no finalzinho, aos 50 minutos no último lance do jogo. André arriscou de fora da área e acertou o ângulo do goleiro Wellington. Outro belo gol. Final ABC 2, 4 de julho também 2. Tá, e, portanto, com o resultado, o time potiguar ficou na 5ª posição do Grupo B com 10 pontos ganhos. A vitória nesta quarta colocaria o time na 3ª posição, né? 2 pontos a menos que o líder Fortaleza. Já o 4 de julho segue sem conseguir manter a regularidade, soma 7 pontos na penúltima colocação, na penúltima posição do Grupo A, à frente apenas do Santa Cruz, o último colocado com 3 pontos. Pois é. Rodada fundamental, importante no sábado pela Copa do Nordeste. Está tudo meio equilibrado ali. Apenas o Sport e o Santa Cruz praticamente são as equipes que estão fora do páreo para garantir uma vaga para a próxima fase. O Sampaio tem grandes chances. O CSA vem para cá para fazer jogo duro, porque joga fora de casa, mas precisa vencer também para classificar aí entre os 4 para as quartas de final da competição. Então, um jogo importante, um jogo fundamental, e a gente vai transmitir ao vivo para você no sábado a partir das 4 horas da tarde. A gente começa mais cedo, às 3h30 nas plataformas digitais, depois 15 para as 4 começa aí o pré-jogo e 4 horas da tarde, bola rolando para esse jogão de bola, e a gente te espera aqui na TV Difusora, com certeza, para uma grande partida. Com a participação sua pelo Fala Torcedor, pelo WhatsApp, se você mandando o alô, dizendo como é que está sendo a transmissão aí na sua cidade, dando a sua opinião, inclusive, sobre o jogo. Aqui a gente abre espaço para a galera participar na TV Difusora, dando opinião também no futebol, tá bom? Bom Dia Maranhão termina agora. Amanhã você vai conferir uma entrevista com o secretário Rodrigo Lago, que vai falar sobre o programa Comida na Mesa, um programa importante, ainda mais nesse período de pandemia. Há uma mudança significativa, vários projetos sociais aí tentando diminuir esse impacto da pandemia. A gente ontem falou sobre, por exemplo, os restaurantes que abrem agora, para os restaurantes populares, que abrem para o jantar também, né? Abrem também à noite. Alguns restaurantes abriam aqui, os restaurantes da capital, mas agora no estado inteiro são mais de 50 restaurantes que abrem também para o jantar nesse período da pandemia, uma forma de tentar minimizar esse impacto da pandemia. Outras notícias você confere do nosso portal MA10. Amanhã a gente volta às 7 horas da manhã com Bom Dia, logo após o Bandeira 2 com Silvão Alves. A gente tem imagens ao vivo para encerrar o programa de hoje. Imagens ao vivo você tem aí da Avenida dos Portugueses, na área Itaquibacanga, e é assim que a gente encerra o Bom Dia de hoje. Ótimo dia, com muita paz e, acima de tudo, com muita saúde para você e para toda a sua família. Até amanhã.